Olá, o Empresários de Sucesso Ícones está no ar e agora eu converso com a Débora Bernardes, ela que é CEO e fundadora da Cidadania Europa e Você. A Débora vai dar sequência a uma série de dicas sobre cidadania de diversos países da Europa que a empresa dela faz. Oi, Débora, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Oi, Estela, tudo certinho? É um prazer novamente estar aqui e poder participar sobre as demais cidadanias que a nossa empresa faz e qual é o benefício que pode trazer para quem tem o direito. Com certeza, Débora. Agora vamos começar nosso bate-papo falando sobre as vantagens, sobre os benefícios de se ter um passaporte europeu hoje. Então vamos lá. Todos os passaportes europeus ou a cidadania europeia, em geral, você vai ter o mesmo benefício. Então, estudo, vistos você não precisa. E quando a gente fala visto, não é só o visto ou a entrada na Europa. A gente fala uma coisa que é bastante importante para o brasileiro, que é a entrada nos Estados Unidos, a entrada no Canadá, onde a gente sabe que é dificultoso você, às vezes, tirar um visto. Você tem direito à aposentadoria, você tem direito a trabalhar legalmente, o que facilita muito, né? Ou seja, você acha trabalho, você não vai estar clandestino. Os estudos, 3 vezes o valor do que você pagaria como um cidadão estrangeiro, 3 vezes menos. Você vai transmitir aos seus descendentes, guardadas as devidas proporções aí das regrinhas de cada uma delas. Saúde, né? Saúde na Europa, você vai se beneficiar, porque você sendo um cidadão, automaticamente você tem direito. Enfim, você é um cidadão europeu, então tudo que a Europa puder te proporcionar, mais algumas vantagens, caso você não opte por morar lá, né? Ou seja, continue morando no Brasil ou em qualquer outro lugar, a entrada em outros países também. Perfeito. Débora, vamos começar então a falar sobre o passaporte alemão, né? Sobre essa cidadania alemã. Quem pode tirar hoje esse passaporte? Bom, a cidadania alemã, ela sofreu uma mudança recente na lei, que ajudou, né? Veio para ajudar. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre cada item desse pedaço, dessa parte. Na verdade, de novo, por descendência, né? A maioria você vai ter sempre por descendência, né? Quando não é a descendência, é o que nós chamamos de naturalização, ou seja, se eu não sou parente, eu posso por cônjuge, algumas te dão o direito, ou por residência, sempre os vistos, né? Então, em geral, todas têm quase a mesma regra nesse sentido. A cidadania alemã, ela tem, diríamos, 4 modalidades aí que a gente pode estar tirando. A primeira é que é a normal, ou seja, se o seu parente veio para cá a partir de 1904, está mais tranquilo. Ela não é uma cidadania muito fácil. A gente tem um formulário que a gente pede para o cliente preencher, é bem personalizado, porque tem que analisar caso a caso para ver onde ele se encaixa dentro dessas regras que eu vou mencionar. Então, está muito ligado a datas. Isso porque a Alemanha, Polônia, Letônia, né, aqueles países ali sofreram muito com racismo, deportação, épocas de guerra. Então, tinha direito, perdia. Então, tudo isso, ao longo do tempo, foram acontecendo algumas regras que foram ajudando. Né? Então, de tal data a tal data eu posso tirar. Aqui já fica difícil, eu tenho que fazer mais comprovações. Então, a partir de 1904, fica mais fácil, né, de você ter a documentação comprovar. Antes, tem que se fazer mais comprovações. Ou o que eles pedem que assim, é uma regra um pouco difícil de ser cumprida. Porque se nós lembrarmos que para baixo de 1900, né, já estamos falando em 1800, não tinha consulado, nada disso. Então, eles não conseguiriam chegar aqui e ir por um consulado ou um órgão, um departamento, e dizer, olha, eu quero continuar sendo cidadão mesmo morando aqui. Então, essa declaração, de fato, ela não existe. Então, isso acaba impedindo um pouquinho. Essa seria a via normal, como nós chamamos. Aí nós temos alguns artigos, né, onde eles colocam algumas regras, de novo, melhorando essa parte de datas, né, sempre muito em função, de novo, de quem foi deportado, de quem sofreu racismo, de quem sofreu punições. Sim.
tudo voltado àquela época, né? Principalmente nas guerras, né? Exatamente. Então, assim, é mais ou menos o que a gente fala quando a gente fala de ser fadita nas outras cidadanias, seria mais ou menos isso. Então, essas regras, elas vieram para ajudar, como se fosse um perdão, como se fosse uma ajuda, porque eles perderam. Sim. Em alguns momentos, a mulher não transmitia a cidadania alemã, por exemplo, então não tinham direito. Mas, peraí, a parte consanguínea, como é que faz? Sim. Então, foram resgatando, né? Casava com um estrangeiro, a mulher perdia a cidadania, não podia passar também. O que eles chamam de filhos ilegítimos, ou seja, não casados, né? Uhum. Então, tudo isso foram colocando, foram analisando e as regras foram mudando ao longo. A última agora essa, chama-se por declaração. Então, de novo, é a questão do perdão e etc. Para algumas épocas, a partir de 1953. Então, quem nasceu antes de 53 não poderia. Uhum. Então, é permitido, porém, Sim. essa declaração, você tem 10 anos somente para fazer. Em 2031, vai se encerrar. Então, tem 10 anos aí que pode correr e pedir por declaração, e nós já tivemos a primeira que saiu por declaração. Olha então, só. assim, tem saído rápido, é uma análise, vai para um departamento, é um pouquinho diferente. As outras cidadanias, a gente junta tudo, coloca lá, o oficial julga e sai. Essa a gente passa por algumas etapas, e findo isso, então vem, né, o ok, vamos dizer assim, da cidadania, e aí vai para o passaporte, a mesma situação. Então, essa declaração, que em agosto de 2020, que foi a lei, né, que mudou, só até 2031. Então, quem tem o direito aí nesse intervalo tem que correr para fazer. Tem saído rápido, já tivemos pareceres deferidos, isso é muito bom. Rápido, quanto tempo para você? Qual que é a sua referência de rápido? 8 meses. 8 meses. Para a gente é rápido, porque tem cidadanias aí que levam 4 anos. Né? É verdade. Então, até um pouquinho mais ainda é rápido. Em compensação, tem outras que até em menos tempo a gente tira. Sim, bem legal. Sim. Agora, no caso da cidadania polonesa, tá ali pertinho, né? Como é que funciona, Débora? A cidadania polonesa, para estar tranquilo, o seu ascendente chegou depois de 1920, ok, de novo por consanguíneo, reuniu documentação, né, certidão de nascimento, ou algum outro tipo de documentação, ela é muito parecida com a lituana. Então, outro tipo de documentação, comprovação, ok. Por que antes de 1920 não daria? Isso que eu ia te perguntar, por quê? Porque a Polônia não era um país independente. Então, eu não posso requerer cidadania de um país que ele não é o país Polônia, né? Então, não tem nem aquela regrinha assim, olha, vou pedir uma declaração que eu consigo. Não, tem uma lacuna que realmente... Eu sempre falo para o cliente, o não você já tem, pode tentar o sim, mas é bem difícil, não é tão simples assim. A partir de 1920, com essas regras, aí eles colocaram algumas outras regrinhas também para melhorar, porque tinham alguns impedimentos de 1933 até 1945, então tinha algumas regrinhas que também, a mesma coisa, a mulher não podia, não cedia, melhoraram numa lei de 2009. Em 2012, eles melhoraram ainda mais e a partir de 1949 também foi possível os descendentes reconhecerem na parte consanguínea, né? A Polônia, na parte de casamento, também não é tão simples assim. Então, as regras também, você precisa morar lá, ter morado 2 ou 3 anos, né? Estar casado também 2 ou 3 anos. Então, não é tão simples quanto algumas outras. Sim. Por residência, é bem complicado. E no caso da Letônia? Da Letônia. Nós iniciamos a fazer a cidadania da Letônia porque exatamente as pessoas perguntam, você não faz da Letônia, você faz da Lituânia, é tão próximo, e começa, né, as pesquisas começam, as pessoas começam a se interessar, e aí eu só tenho da Letônia. O nome é parecido. É parecido, então... aí o cliente fala, eu só tenho da Letônia, não dá? Será que não tem um jeitinho?
E é como eu sempre falo, os países vão vendo que você dá cidadania, você tem gente nova no país, né, produzindo, mão de obra, tudo isso, então eles começam as concessões. A cidadania da Letônia é a partir de 2013, que foi a lei que permitiu, por consanguíneo, não tem limite de geração, né, a Polônia também não tem, eu não mencionei, mas a Polônia também não tem. E é uma cidadania tranquila. Tu faz as comprovações, elas são bem parecidas. Dessas 3 que eu falei, a mais complexa é a alemã. Ela tem até um cronograma para a gente seguir. Né? Tem mais exceção do que regra. A Polônia e a Letônia estão ali, e com essa lei de 2013 melhorou bastante. Mais flexível. Mais flexível. E agora, no caso da Espanha, a gente tem muito espanhol aqui no Brasil também, né? Pois é, só que a cidadania espanhola, eu costumo brincar o seguinte, tem e não tem. Porque a cidadania espanhola, você tem direito como filho. Na verdade, filho, você nem faz cidadania, você transcreve a sua certidão de nascimento. E não tem limite. Se o seu avô, vou dar um exemplo, é vivo ainda e ele é filho de espanhol, ele pode ter 80, 90 anos, pode transcrever. É um direito adquirido. Então, ele não precisa requerer cidadania. É um processinho que a gente faz, mas é um processinho bem tranquilo. Claro que a gente tem que localizar, né, a certidão de nascimento do pai dele, né, ou do avô dele, de alguém, né, da família dele lá na Espanha. Agora, daí para frente, o que acontece? A sua mãe, no caso, né? Seu avô lá, digamos, sua mãe ou seu pai. Eles têm direito? Então, menor de idade, sempre. Maior de idade, aí já começam as regras. Precisa morar 1 ano lá para poder adquirir. É bem menos do que qualquer outra coisa, porque você já tem a condição do cidadão. Mas o neto, existe uma lei que está parada desde 2018 para ser votada e não anda lá na Espanha. Então, os netos estão desesperados. Então, precisam morar lá para isso. Tem alguém lá reconhecido e precisa morar lá. Quanto tempo? Para quem é consanguíneo, 1 ano. Porém, existe também um acordo do Brasil com a Espanha que, se você não tem direito à cidadania nenhuma, você fizer uma residência legal, com visto, tudo certinho, decorrido 2 anos, você também pode requerer a cidadania. Então, às vezes, para você fazer a cidadania lá atrás e vir vindo, ter que morar, já vai logo direto nos 2 anos. Por isso que eu falo, a Espanha, a gente tem realmente bastante espanhóis, porém é uma coisa que você tem e não tem, porque ela realmente ficou muito restrita. Agora, questão de casamento, vistos, acordos com o Brasil, tem bastante facilidade. É a que dá mais maleabilidade em menos tempo. Então, se você casar com um espanhol, precisa morar lá. Mas em 1 ano você consegue. Então, assim, é uma maleabilidade maior. Então, tem que avaliar caso a caso. Caso a caso, exatamente. Agora, uma coisa que é importante, da maioria de todas as cidadanias, que ao longo de todas essas dicas a gente vem conversando, é que, em geral, para cônjuge, tirando a portuguesa, para cônjuge, ou quando você vai requerer a cidadania, no caso, por residência, você vai ter sempre uma prova da língua do país. E às vezes isso daí pode, no caso da Polônia e da Letônia, você tem até uma quantidade limite de questões que você precisa acertar. Olha então, só. Você tem que realmente falar, né, fazer o curso, falar. Isso pode limitar a pessoa? Pode limitar. Pode limitar, porque se você não tiver o certificado nível B1, não coloca no processo e aí não consegue. Nossa, é muita informação, né, Débora? É muita informação. Coisa. Só uma assessoria, assim, do nível da sua que pode ajudar realmente as pessoas, né, Débora? Obrigada pela sua participação aqui, mas antes eu quero te perguntar, como é que a gente te encontra na internet? Então, vamos lá. Nosso site é o www.europevocê.com. O nosso Instagram é o Europevocê Oficial. Lá você tem telefones, WhatsApp, e nós estamos sempre prontos para atender, para tirar todas as suas dúvidas da melhor maneira possível. Obrigada, Débora. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Obrigada. No Ícones de hoje, eu conversei com a Débora Bernardes, ela que é CEO e fundadora da Cidadania Europa e Você, uma empresa especializada em solicitação de cidadanias. Empresários de sucesso Ícones fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia e até a próxima. Tchau, tchau.